Olá a todos. Na semana passada a gente falou sobre o linfoma anaplásico de grandes células associado à prótese, dando uma parada no nosso bate-papo sobre doença HER2. E agora a gente volta a falar de doença HER2, mas troca a droga. Em vez do trastuzumab, a gente vai falar do pertuzumab. E mais ou menos na mesma sequência. Hoje a gente vai falar do pertuzumab em doença HER2 metastática. Vamos usar esse artigo, o Cleópatra, um artigo publicado em 2013 no Lancet, um estudo fase 3, que avaliou a adição de pertuzumab ao esquema trastuzumab e docetaxel na doença HER2 metastática. Endpoint primário do estudo é avaliar a sobrevida livre de progressão de doença e os endpoints secundários, avaliar a sobrevida global, a taxa de resposta objetiva ao tratamento e a segurança do tratamento. Esse foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo-controlado e multicêntrico, no qual foram dois grupos, trastuzumab, docetaxel e pertuzumab, e trastuzumab, docetaxel e placebo. Foram incluídas pacientes maiores de 18 anos, com a fração de ejeção de pelo menos 50%, ECOG 0 ou 1. Era permitido quimioterapia prévia com ou sem trastuzumab, desde que o intervalo entre o fim desse tratamento e o diagnóstico de doença à distância, ou seja, de metástase, fosse maior que 12 meses. E era permitido também o uso de um tipo de hormonioterapia antes da randomização. Mais que um tipo de hormonioterapia, o paciente era excluído. E as excluídas do estudo eram pacientes que tinham algum tratamento prévio para metástase, alguma metástase para sistema nervoso central, as que tinham feito uma dose prévia de doxorubicina maior que 360 mg por metro quadrado de superfície corpórea ou equivalente de algum outro antracíclico. Excluídas também as pacientes que tiveram uma queda de fração de ejeção para menos que 50% durante o trastuzumab, previamente as que fizeram. Então a randomização foi 1:1, estratificado por região do mundo que o paciente estava e por tratamento prévio. Se fez tratamento neoadjuvante, se fez algum tratamento adjuvante ou se não fez nenhum tratamento antes desse diagnóstico de metástase. Os procedimentos, a infusão das medicações a cada 3 semanas, pertuzumab com a dose de ataque 840, depois 420 mg, trastuzumab dose de ataque de 8 mg quilo, passado para 6 mg quilo depois, o docetaxel iniciado 75 mg por metro de superfície corpórea, e era progredida a dose para 100 se tolerado, poderia até reduzir a dose do docetaxel até 25% se houvesse uma intolerância muito importante à droga, mas não era permitido no estudo reduzir dose de droga anti-HER2, ou seja, trastuzumab e pertuzumab não podia reduzir dose. O docetaxel era permitido até 25%. O estudo recomendava pelo menos 6 ciclos de docetaxel. Era permitido menos se houvesse progressão de doença ou uma toxicidade muito elevada e permitido uma dose maior a critério do médico assistente do serviço que atendeu o paciente. A avaliação de resposta era baseada no RECIST, Então, de forma resumida aqui, a avaliação era a cada 9 semanas, resposta completa, a lesão havia desaparecido, uma redução maior que 30%, a resposta parcial, se aumentou 20% ou mais da doença era considerada progressão e o que não se encaixava em outros critérios era a doença estável, ou seja, ele reduziu menos que 30% ou progrediu menos que 20%, era uma doença estável pelo RECIST. Os dados foram coletados até 14 de maio de 2002, 806 pacientes por intenção de tratamento, 402 no grupo do pertuzumab e 404 no grupo do placebo, follow-up médio de praticamente 30 meses para ambos os grupos. Aqui a gente vai ver de quais pacientes nós estamos falando, a média de 54 anos de idade, maioria pacientes brancas, maioria situadas na verdade na Ásia e na Europa, mais da metade do estudo. ECOG 0 na grande maioria, então uma boa performance na maioria das pacientes. Metástase
visceral na maioria, então tinha mais doença visceral do que doença óssea no estudo. Receptor hormonal quase meio a meio ali, em ambos os grupos, né? 50 quase por cento positivo e 50 negativo. Também bem dividido ali quem fez ou quem não fez quimioterapia antes do diagnóstico de metástase. De quem fez o tratamento, 40% fez antraciclina e só 10% haviam feito trastuzumab. O número de mortes foi maior no grupo placebo do que no grupo do pertuzumab. A gente vê aqui 38% em relação a 28% do pertuzumab, é uma vantagem do pertuzumab. E isso a gente vê no gráfico de sobrevida, né, o P significativo ali, marcado de verde, e a curva do pertuzumab mostrando a sobrevida superior em relação ao placebo. E a gente vê isso também aqui no forest plot. O benefício foi visto em todos os subgrupos, mas eu coloquei só o final, por questão de não cabe mesmo aqui, né? Ficaria muito pequena, não daria para enxergar direito. Mas a questão é que aqui a gente vê que não toca no 1, né? Favorável ao pertuzumab aqui, e o benefício foi visto em todos os subgrupos em relação à sobrevida global, o que não é uma coisa comum da gente ver em tratamento paciente metastático. Então, assim, sobrevida global estimada no decorrer do tempo, a gente vê que o pertuzumab ele foi superior aos 3 anos aqui de avaliação, se manteve consistente, né, em relação ao placebo. O tempo médio para a progressão de doença, né, pertuzumab 18,7 meses e o placebo 12,4 meses, também vantagem do pertuzumab em relação ao placebo. E a gente vê isso em gráfico, né, a curva em vermelho, a gente vê que a sobrevida livre de progressão está ali constantemente superior, né, em relação à curva azul, que é a curva do placebo. Também sobrevida livre de progressão, vantagem para o pertuzumab. Também vendo aqui no forest plot, não tocamos a linha vertical do 1, então a gente vê que realmente é favorável, os números favoráveis em relação ao pertuzumab. A descontinuação de tratamento, né, até o cutoff, ou seja, até a data que foi encerrado o estudo, foi maior no grupo pertuzumab, 83%, em relação ao placebo, 74%. Agora, a proporção de tratamento subsequente foi semelhante em relação aos grupos, lembrando que não era permitido fazer trastuzumab. Então, se a paciente progrediu doença, o pertuzumab não era permitido mais, por uma questão de não criar algum viés de interpretação, mas foi bem semelhante aqui a proporção de pacientes que fizeram tratamento subsequente, né? 76% a 77%. Aqui a gente vê que a droga que foi utilizada após a suspensão do estudo foi semelhante em relação aos dois grupos, né? Comparando todos esses quimioterápicos aqui, foi bem parecida a proporção. O tempo médio de duração de tratamento foi maior no grupo pertuzumab, mas por uma questão de vantagem, de maior sobrevida livre de doença dessa droga, então esse tempo de tratamento foi maior, né? No grupo placebo, quando a paciente progredia, então esse tratamento já era trocado, então o tempo médio de duração natural que o placebo seja inferior ao pertuzumab, pela ação vantajosa do pertuzumab de digamos assim, segurar mais a doença, né? Por mais tempo. A gente vê aqui, isso que eu acabei de falar, em números, né? O número de ciclos, o placebo ali, média de 15 e o pertuzumab de 24 ciclos. E o tempo de duração de tratamento em meses, 11,4 para o placebo, 17,4 para o pertuzumab, mostrando essa vantagem, né, de sobrevida livre de doença ou sobrevida livre de progressão, no qual o pertuzumab ele poderia ser feito mais tempo antes de se identificar a progressão de doença. E aqui embaixo, logo abaixo, na verdade, o docetaxel mostrando que foi semelhante no número de ciclos, de dose, né? Bem semelhante entre os grupos. Efeitos adversos, diarreia, rasco cutâneo, mucosite, neutropenia febril e prurido de qualquer grau foi superior no grupo do pertuzumab, né? Pelo menos 5% a mais em números absolutos. Neutropenia febril e diarreia de grau 3 ou 4 foi, em números absolutos, pelo menos 2% superior no grupo pertuzumab. Aqui eu chamo a atenção que após a suspensão do docetaxel,
esses efeitos grau 3 ou superiores foram raros em ambos os grupos. O pertuzumab não aumentou a disfunção de ventrículo esquerdo, que é uma preocupação em relação ao trastuzumab, né? O pertuzumab não surtiu efeito em relação ao coração, a malefícios cardíacos, e avaliando efeitos adversos graves, né? Qualquer efeito, placebo 29% e pertuzumab 36%, mostrando que mais efeitos adversos vieram do pertuzumab graves. Aqui, em relação aos efeitos adversos cardíacos, mostrando que realmente não houve diferença entre os grupos quando a gente compara tanto disfunção de ventrículo de qualquer grau, tanto disfunção de ventrículo sintomática, foi muito semelhante em relação aos grupos. Então, o pertuzumab não prejudicou a função cardíaca. Então, para a gente finalizar, o pertuzumab aumentou a sobrevida global, né? Apesar de ter sido oferecido um crossover, né? Devido à vantagem da droga de sobrevida global, ou seja, logo nas análises iniciais que evidenciaram a grande vantagem, né? O grande benefício do pertuzumab, foi oferecido o crossover, ou seja, aquelas pacientes que estavam alocadas no grupo placebo, a elas foi oferecido o pertuzumab. Então, mas mesmo assim, ao final da análise, o pertuzumab mostrou aumento de sobrevida global, além de sobrevida livre de progressão e sobrevida livre de doença. Efeitos adversos, diarreia, mucosite, rash e neutropenia, principalmente, foram mais incidentes no grupo do pertuzumab, mas aqui chama atenção que não houve aumento de disfunção cardíaca, como a gente viu no trastuzumab. Então era isso que eu tinha para falar sobre o pertuzumab na doença metastática. Na semana que vem a gente vai falar sobre o pertuzumab no contexto neoadjuvante. Obrigado pela atenção e até semana que vem.